mais uma edição do SESC Debate Eleições. O SESC Debate Eleições é um projeto de extensão que pretende realizar uma conversa entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e à Universidade, tendo como eixos temáticos Porto Alegre e o Mundo, Porto Alegre Ciência e Tecnologia e Porto Alegre e a Universidade Pública. Foi criado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, SESPRE, um espaço de diálogo acadêmico entre graduandos, pós-graduandos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveitamos para informar que todas as candidaturas foram contatadas para a realização das entrevistas. Aproveite o nosso podcast. Boa escuta! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do SESC Debate Eleições, uma iniciativa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais da URGS, que tem como iniciativa fazer uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre em 2024. Hoje nós entrevistamos o candidato Carlos Alain, do PRTB. O Carlos Alain Rosa de Castro, de 43 anos, é candidato pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, na disputa à Prefeitura de Porto Alegre. Ele é empresário do setor de tecnologia e é estudante de Direito e Gestão Corporativa. Atualmente é o presidente estadual do seu partido. Seu candidato a vice é João Morsch, do Democracia Cristã, juntos na coligação Renova Porto Alegre. Eu sou o Vitor, sou estudante de mestrado em Ciência Política pela URGS, e junto do meu colega Rafael, estudante de graduação em Relações Internacionais pela URGS, faremos essa entrevista. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade. Nós gostaríamos de começar conversando sobre o nosso primeiro eixo de perguntas, que é Porto Alegre e o mundo. Nós recebemos na nossa cidade, há muito tempo já, recebíamos, na verdade, o Fórum Social Mundial, que é um evento que dava grande destaque para a nossa cidade em âmbito internacional. E recebemos agora o South Summit, que é um evento de outra perspectiva que também consegue projetar a nossa cidade para ser vista em outros lugares do mundo e receber muitas pessoas internacionalmente. Nós gostaríamos de perguntar se o senhor tem outras propostas para receber também eventos internacionais na nossa cidade ou fazer algumas propostas para que nossa cidade seja internacionalizada, seja traçando relações de paradiplomacia com outras prefeituras de outros países do mundo, trazendo novos eventos internacionais ou fazendo propostas com empresas internacionais também. Pois bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o Vitor e o Rafael, de estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre a nossa cidade, que é muito importante. Em cima da tua pergunta, antes de mais nada, eu te faço a primeira questão. Assim, hoje, Porto Alegre não é um atrativo turístico nem sequer para as pessoas do Rio Grande do Sul, nem mesmo para o Brasil. Estamos com vários problemas. Hoje nós entendemos que Porto Alegre é uma cidade antiga, é uma cidade que não tem nada de modernidade, não tem nada de atrativo, digamos assim, que realmente faça com que, de repente, nós conseguimos trazer, né, grandes eventos aqui, né, seja ele, por exemplo, na parte de tecnologia, né, o Fórum Internacional de Tecnologia, ou o Fórum Latino-Americano de Tecnologia, que foi em Cartagena, por exemplo, né, quando eu participei. Então, eu digo para vocês o seguinte: primeiro, nós temos que pensar na cidade como um todo, no sentido de estruturar ela melhor, para que realmente a gente faça, né, com que Porto Alegre se torne uma capital interessante para grandes eventos. E além de grandes eventos, grandes investimentos. Porque é através de grandes investimentos que a gente vai deixar realmente a cidade moderna. Tanto é que eu acabei de falar aqui a respeito do metrô. Como é que quer trazer um evento internacional, um evento de grandes proporções, para uma capital que tem sérios problemas de mobilidade urbana, onde vários governos passaram, inclusive do PT, né? Teve 4 gestões, 5 gestões aí com prefeitos, não só o problema do PT, mas outros partidos que tiveram também. E Porto Alegre é uma das pouquíssimas capitais da federação que não tem metrô. Tá? Então, digo para ti, Vitor, Rafael, que assim, é importante primeiro nós pensarmos na infraestrutura da cidade. Porque através da infraestrutura que nós criarmos na cidade, né, e digo para vocês, são sérios problemas na parte de comunicação. Tá? Internet é uma coisa que é fundamental no desenvolvimento de qualquer polo econômico, polo de desenvolvimento econômico. Hoje nós temos sérios problemas aqui. Então, o nosso centro histórico de Porto Alegre é uma piada. Né? Por quê? Porque, infelizmente, né, existe uma questão de partidarização dos serviços, onde apenas agentes políticos estão ali, que não entendem nada do que fazem. Tá? Nós temos um grupo técnico hoje muito falido, muito complicado, o pessoal não entrega resultado.
Quem é que sofre com isso? É a população, é Porto Alegre, que fica para trás no que diz respeito a outras capitais, e nós estamos muito para trás, muito para trás. Tá? Não é culpa da atual administração. Tem culpa? Tem. 4 anos passou, teve avanços? Teve, mas muita coisa tem que se fazer. Mas o problema é o acumulado de não fazer das outras administrações, que infelizmente hoje nós estamos colhendo esse resultado. Então, o que eu quero dizer para ti? Acho que sim, nós temos que primeiro pensar na modernização de Porto Alegre, trazer tecnologia, trazer comunicação, trazer mobilidade urbana, e isso vai fazer sim com que a nossa capital se torne mais interessante e a gente consiga sim trazer grandes eventos. Te pergunto, imagina, a rede hoteleira, por exemplo, tu acha que se nós fizermos, por exemplo, aqui um grande evento como em Cartagena eu encontrei o Michael Hotel, vamos fazer aqui um evento de tecnologia da América, nós não temos capacidade de hotelaria para suportar todo mundo. Aí o pessoal fala assim, não, mas nós tivemos uma Copa do Mundo aqui, naquelas condições, daquele jeito. Tá? Então, digo para ti o seguinte, sim, Porto Alegre precisa se modernizar, nós, através dessa modernização da capital, nós sim queremos muito trazer investimentos e trazer grandes eventos aqui, começando com o próprio turismo no Rio Grande do Sul. Tá? Olha no nosso mercado público, já foi no domingo ali para vocês verem, é uma infraestrutura que funciona, cara, porque fica aberto, mas é fantástico, ninguém vai. É mal porcamente os coitados dos comerciantes, dos restaurantes em volta, com público baixíssimo. Tá? Mercado público da cidade do domingo fechado. Não tem um mercado público que eu tenha avistado em todas as capitais que eu já visitei no Brasil, que são fechados, tudo aberto. Né? Mas por quê? Porque se tem um pensamento, se trabalha a parte de fomentação de negócio, né? Uma das coisas do nosso projeto é o quê? Trazer o teatro itinerante para dentro do mercado público, para a gente trazer pessoas, fazer novas rotas fluviais, para que a gente, por exemplo, ali naquele caso do Porto ali, a gente faça uma rota de entrada e saída de pessoas para a embarcação, ou seja, trazer movimentação para dentro da cidade. Isso é fundamental. Mas sim, eu entendo que primeiro nós precisamos realmente montar essa nova estrutura de Porto Alegre, transformar Porto Alegre numa cidade pujante e automaticamente moderna. E automaticamente isso vai fazer com que a gente traga grandes investimentos e grandes eventos, que é o que a gente precisa. Porque hoje nós temos aí a Arena do Grêmio, que nos permite palco fantástico para vários eventos. Temos a Beira-Rio, né, que também é um cenário fantástico. E, infelizmente, os nossos ginásios públicos, os nossos espaços públicos, todos eles sucateados. Tá? Então, imagina, olha o trabalho que nós temos que fazer de infraestrutura para pensar em trazer grandes eventos aqui. Mas isso está no nosso planejamento e tenho certeza que a Porto Alegre futuro que nós queremos envolve justamente investimento e também trazer grandes eventos para o nosso Porto Alegre. Obrigado, candidato. Bom, a segunda pergunta ela segue na linha de Porto Alegre e o mundo, mas agora a pergunta tem a ver com a mobilidade aqui na capital. Atualmente, os bairros da região central de Porto Alegre têm uma integração interessante entre si com a utilização de transportes alternativos, bicicletas, patinetes agora, e até mesmo pelo caminhar. Esse debate ele existe em diversas cidades do mundo, né, sobre a caminhabilidade, e é um fator importante na relação de pertencimento à cidade. E também está alinhada ao bem-estar também e à segurança, que proporciona a ocupação de espaços públicos. Então, a gente gostaria de perguntar de que forma o senhor acredita que Porto Alegre pode se inserir nessa discussão, tendo em vista a atual situação da mobilidade urbana na cidade. Muito bem. Como o pessoal vem acompanhando, e aí isso vem muito de encontro àquilo que o nosso presidente de honra, Pablo Marçal, vem colocando na sua plataforma de campanha, né, na parte da Prefeitura de São Paulo, eu digo para você o seguinte: não podemos pensar fora do ponto de mobilidade urbana sem pensar no primeiro ponto, que é Porto Alegre precisa de um metrô. Nós precisamos implantar o metrô de Porto Alegre. Projeto esse já existente, projeto que foi enterrado no PAC, né? Projeto que fica na casa de 5 a 6 bilhões de reais para iniciar o projeto. Né? Porto Alegre hoje tem uma arrecadação acima de 11 bilhões de reais, ou seja, se via BNDES foi construído um metrô em Caracas, eu não entendo qual é a dificuldade de nós construirmos um metrô aqui em Porto Alegre. Tá? Isso é fundamental, um metrô que ligue centro, zona sul, tá? Centro, zona norte. Tá? Começa por aí a coisa. Tá? Nós precisamos de um metrô, nós precisamos investir
ferramenta que, além de ser, digamos, ter um alto nível de sustentabilidade, ela também em volta traz muitos negócios, fomenta muito a economia, fomenta muito o empreendedorismo. Tá? E hoje, por exemplo, saiu recentemente um estudo, projeto de Porto Alegre Gramado, né? Que saiu no meio dos meios públicos. Então, eu digo para vocês que assim, ó, o metrô é fundamental. Não sei se vocês conhecem ou vão muito para São Paulo, lá vocês veem, por exemplo, rotas de ônibus que lembram muito os antigos bondes. Né? Nós temos ônibus que trafegam, por exemplo, por linhas elétricas. Né? Então, ele fica lá conectado e faz um trecho altamente sustentável. Né? Então, nós precisamos pensar, e de novo, não precisa se criar nada. Né? Hoje nós temos grandes cases, basta a gente pegar, olhar e trazer, né? Adaptar e trazer para a nossa realidade. Então, eu digo para vocês que sim. Eu acho que assim, podemos pensar aqui na parte de, vamos criar mais ciclovias, vamos criar mais áreas de acesso a pedestres, patinetes elétricos, fantásticas ideias. Isso resolve o nosso problema? Não, isso não resolve o nosso problema. Se vocês verem, a nível mundial, hoje, as grandes capitais, todas elas têm problema de mobilidade urbana. E isso que elas têm uma infraestrutura, digamos, viária, muito melhor que a nossa. Entendeu? Eu digo para ti o seguinte, 10 vezes melhor que a nossa. Tá? E eles também têm problema. Tá? Então, tipo, essas questões alternativas como áreas de caminhar, ciclovias, tá? Incentivar as pessoas a andar de bicicleta, patinete, são coisas alternativas, auxiliares. Mas isso não resolve o nosso problema. Nosso problema se resolve com o quê? Primeiro, metrô, nós temos que ter mobilidades, né? Temos que ter formas de transportes alternativos, então o metrô é fundamental. Construções, né, de viadutos e novas rotas de acesso, ou seja, não adianta, tu precisa investir em construção de massa viária também. Tá? E pensamento, digamos assim, de crescimento da cidade de forma não só sustentável, mas também com viabilidade, pensando muito no futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Recente construção que teve ali na Orla do Guaíba, perto do shopping, Barra Shopping, né? Aquele grande empreendimento da Melk que foi feito ali no lado. Aquilo ali, gente, é um projeto pensando numa escala futura. Então, isso é importante de planejamento. Né? Eu acho que, infelizmente, a nossa cidade, primeiro, ela não cresceu, isso que eu estou falando no nível de centro de Porto Alegre, né? Ela não cresceu, e nós precisamos, sim, trazer modernidade e, de novo, a prioridade do nosso governo, a nível de mobilidade urbana, é a construção do metrô de Porto Alegre. Candidato, ainda sobre essa questão de mobilidade, tenho duas perguntas para o senhor dentro dessa linha. Em primeiro lugar, nós temos aqui, estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem 4 campi dentro da cidade de Porto Alegre, e é uma universidade que gira mais ou menos 40 mil pessoas, interagem com ela, vivem ela diariamente. E, por sua vez, fazem essa locomoção entre os campos da cidade. Nós não temos uma linha própria para estudantes, como havia alguns anos atrás de ônibus na nossa cidade. Gostaria de perguntar se o senhor tem uma proposta própria para os estudantes universitários de Porto Alegre para investir em propostas de mobilidade voltadas para esse público. E também o senhor acabou de citar várias iniciativas que são necessárias que sejam feitas, por exemplo, se o senhor citou o metrô, construção de viadutos. Eu gostaria de perguntar como isso vai ser feito, de onde vem o orçamento, de onde vêm as negociações que o senhor pretende fazer para que isso seja executado de fato. Muito bem. Primeira parte da sua pergunta é referente à situação de buscar alternativas, né, de mobilidade ou de acesso para os estudantes, né, que tu trouxe justamente pelo fato aqui do volume de estudantes da URGS. Pois bem, entendemos uma situação assim, que se isso fosse realmente uma prioridade, né, os próprios estudantes, eles teriam realmente se mobilizado e automaticamente cobrado das pessoas que eles apoiam para, por exemplo, o Poder Legislativo, os vereadores, que seriam os grandes representantes, né, para fazer projetos, né, de leis e projetos que, junto com o Poder Executivo da cidade, vislumbrasse essa necessidade. Se isso não aconteceu, ou se perdeu, enfim, né, é porque tu vê que essa comunicação entre a parte dos estudantes e os seus representantes não está funcionando. Entendeu? Não está funcionando. E por que não está funcionando? Porque justamente essa relação ela é meramente ideológica política. Ela não é uma relação lógica operacional
no sentido de que, olha, nós precisamos disso e nós estamos apoiando esse representante, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, para nos atender às nossas demandas. Tá? Onde é que está a organização estudantil disso? Tá? Onde é que está a pressão dos centros acadêmicos? Entendeu? Então, eu digo, não adianta fazer a coisa de forma desorganizada. Não é com berro, não é com bateção, não é com depredação, não é com nada disso que tu vai construir. Né? Onde é que está o representante dos estudantes no Legislativo? Quem é o representante do hoje? Vocês me perguntarem quem é o representante. Hoje a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, qual é a produção? O que nós temos hoje? Nome de rua? Trocar nome de avenida? Qual é o projeto que sai realmente de positivo para a cidade, que vai trazer saúde para o cidadão de Porto Alegre, que vai trazer renda, que vai trazer desenvolvimento da cidade? Vamos ver. Tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor. Tá? Porque eu estou falando aqui como empresário da cidade. Tá? Eu estou falando aqui também como estudante da cidade. Acabei de vir para cá, vocês viram? Quase vim de barco aqui, né? Na URGS, veja bem, na região central de Porto Alegre. Tudo bem, foi um volume, sabe também que, né, é complicado as coisas, mas enfim. Então eu digo para ti assim, ó, eu acho que, primeiro, os estudantes, né, da URGS, né, que é uma entidade fortíssima, não precisam se organizar. Tá? Precisam se organizar e precisam realmente entender que o viés que eles estão tomando, as pessoas que eles estão tirando para representantes, podem representar qualquer coisa, menos eles. Tá? Enquanto o pessoal não acordar, não entender que política não é brincadeira, tá? Que não é faz de conta, não é fantasia, infelizmente, senhores, digo para vocês, vocês vão ficar batendo e não vai ter produtividade, não vão conseguir nada com isso. Então eu digo para ti o seguinte, acho que sim, nós precisamos pensar, né, nos melhores acessos. Isso aqui para mim é um absurdo, eu vejo o pessoal, imagina, cai uma chuva aqui, o pessoal bem molhado, não tem como escapar, né, porque falta de estrutura, então isso tem que se pensar. E acho que isso é uma prioridade não só para os estudantes da URGS, né, mas sim para todos os estudantes da rede municipal de Porto Alegre, que é o meu papel, né, vislumbrar, né, e cuidar de acessos, né, dos nossos alunos da rede pública. E na segunda pergunta, da onde vai sair a viabilidade para, por exemplo, a construção de Porto Alegre, nós temos vários casos, né? Como te falei, se tu fizer uma análise anterior, o PAC estava previsto, né? Ou seja, BNDES, ou, claro, vamos fazer, de repente, uma parceria com o privado, por que não? Né? Por que não? Por que não? Por exemplo, essa situação do metrô Porto Alegre Gramado, por que isso aí sai? Por que isso tem força? Porque tem investimento privado. Né? Então, hoje o empreendedorismo é fundamental. E digo para vocês o seguinte, 80% ainda da infraestrutura de Porto Alegre, e não só de Porto Alegre, mas do Brasil, ainda vem legado do regime militar. O nosso sistema de enchente aqui foi aprovado em 1957. O que se mudou? O que se fez? Quantos pseudos governantes civis ou democratas passaram? O que se mudou? Se manteve a mesma coisa. Se inchou a máquina, né, se comprometeu os recursos para pagamento de folha, e a infraestrutura da cidade como é que fica? Como é que vai fazer? Você tem o seu arrecado 11 bilhões e gasto 10,8 com folha. Eu vou investir o quê na cidade? Qual é a matemática que se faz? Não, mas aí, tu está me falando isso, tu tem que ter que privatizar. Tem duas maneiras, gente. Só tem duas maneiras para a máquina pública se tornar viável. Uma, ou eu privatizo, só que eu tenho que privatizar e eu não posso engordar salário de ninguém, eu tenho que privatizar para diminuir o custo, sobrar dinheiro para investir na indústria da cidade, para que eu traga o quê? Desenvolvimento econômico, através da maior arrecadação. Vocês são economistas e sabem o que eu estou falando, isso aí é coisa de primeira série. É tranquilo. Só que por que não se faz? Porque tudo é viés político, tudo é viés ideológico. E a grande maioria desse pessoal que está fazendo gestão na máquina pública nunca assinou uma carteira de trabalho, nunca soube o que é gerar emprego para ninguém. Ou seja, para eles está tudo certo, está caindo na conta deles todo mês. Só que quem se ferra, pessoal, sou eu como empreendedor, sou eu como estudante, somos nós como estudantes, nós como pessoas de Porto Alegre. Então, eu te digo para ti, BNDES, tá? E vamos fazer sim investimento
público-privado com alta viabilização para que empresários tragam recursos para que a gente faça essa importante obra que vai fazer uma diferença gigante na vida. Vai ser uma obra histórica, eu digo para vocês. Tá? O prefeito que botar as mãos nesse projeto e fazer isso acontecer, e tem como acontecer, vai entrar para a história da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Veja bem. Candidato, antes da gente passar para o próximo ponto, eu só queria voltar rapidinho para a questão dos estudantes. O senhor falou que a representação precisa ser atualizada e nós estamos dando uma chance aqui do senhor ser o representante dos estudantes enquanto prefeito. Então eu pergunto, uma vez eleito e representando os estudantes e toda a comunidade de Porto Alegre, o senhor tem uma proposta para os universitários? Me comprometo a abrir um espaço privativo para o bloco de estudantes, para que a gente converse e traga o diálogo para a mesa e a gente faça juntos, né, procure juntos ações eficazes que vão fazer com que melhore o dia a dia da comunidade escolar. Tá? Então, isso para mim é fundamental. Só que assim, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos construir, vejam bem, construir um horizonte. Nós precisamos expor as nossas ideias e não impor as nossas ideias. Tá? Porque, de novo, o que é solução para um é problema para outro. E nós sabemos muito bem que, claro, e aqui vejam bem, como gestor público, eu digo para vocês, né, dentro desse norte da pergunta que tu me colocaste, eu tenho 2 pontos fundamentais. Eu tenho estudantes da rede pública de Porto Alegre, que é o meu papel, é o que está sob o meu guarda-chuva, e, por exemplo, trago agora aqui a situação dos alunos da URGS, tá? Que, na realidade, comporta outro guarda-chuva. Né? Estamos falando de instância federal e, quem sabe, com o apoio do governo do Estado, tá? Numa situação colaborativa. E, claro, os campos estão em Porto Alegre. Né? Os campos de Porto Alegre, é claro que eu tenho que também ajudar nessa infraestrutura. Muitos desses alunos que comportam hoje a URGS são eleitores de Porto Alegre, são cidadãos, pagam imposto de Porto Alegre. É claro que a gente tem que vislumbrar tudo isso. Mas digo para ti o seguinte, de novo, a minha intenção, né, é ser conhecido como prefeito que vai estar próximo das pessoas. E digo para vocês, se as universidades derem a oportunidade do chefe do Poder Executivo Municipal adentrar e estar presente dentro delas, com certeza nós estaremos juntos para, de novo, construir uma nova Porto Alegre, construir uma nova forma de fazer política, construir um novo diálogo entre as pessoas, entendeu? Dando espaço para todos, não só suprimindo o contraditório. Pelo contrário, nós queremos sim trazer as pessoas que pensam diferente para que a gente realmente construa algo positivo e que faça valer a pena e que chegue na porta das pessoas. Isso é muito importante. Tenho certeza que eu tenho aqui um compromisso muito sério com a educação e principalmente com o corpo todo, porque eu entendo que a educação é o que vai formar pessoas de qualidade e que vai ser, digamos, a continuidade do nosso futuro. Tá? E nós precisamos sim engajar cada vez mais pessoas dentro desta linha, né, que não é o que é bom para mim, mas sim o que é bom para a maioria, mas sim o que é bom de preferência para todos. Mas se não der para todos, para a grande maioria. Tá? Então, é o bem comum, tá? Não é simplesmente o meu bem. No meu governo, o indivíduo não vai ser vislumbrado, mas sim o coletivo. Tá? Todas as pessoas que entendam que a gente precisa realmente fazer algo em prol de um coletivo, vamos dar de portas abertas. Agora, individualismo, só eu, importante é o meu grupinho, lamento, não é assim que funciona a coisa. Mas, de novo, estarei de portas abertas para a construção de qualquer situação. Obrigado, candidato. Bom, agora nós vamos partir para o próximo eixo da nossa entrevista, que é Porto Alegre, Ciência e Tecnologia. A cidade de Porto Alegre, na última década, tem lidado, né, com um contraste entre uma cidade com muita efervescência, com núcleos de desenvolvimento de novas tecnologias. O próprio candidato é empresário do ramo de tecnologia. Então, existe o Instituto Caldeiro, o Tecnopuc, centros de tecnologia da informação dos institutos federais, e essa mesma cidade continua enfrentando problemas rudimentares relacionados a saneamento básico, transporte público e acesso à saúde primária. Então, essa primeira pergunta do eixo trata de um debate crescente sobre cidades inteligentes, descarbonização, renovação energética, que são adaptações ao século XXI. E é conhecido que Porto Alegre já tem alguns planos que visam integrar a cidade a esse debate, como o Plano Diretor de Porto Alegre, que já existe há muitos anos, o Plano de Ação Climática e o Plano Municipal de Redução de Riscos.
Você acha que as medidas visadas nestes documentos são suficientes para a cidade se adaptar às urgências climáticas e tecnológicas apresentadas? Ou são necessárias outras propostas? E se sim, quais seriam elas? Muito bem. Em cima do plano diretor, né, que a gente tem conhecimento, o que acontece? Eu digo para ti que se nós conseguirmos colocar em prática 80% daquilo que está previsto, nós já vamos ter, digamos, grandes avanços. Grandes avanços. Coisa que a gente sabe que é muito complicado, né? Nós viemos aí recentemente de uma situação de pandemia, viemos de uma situação agora, né, de enchentes, enfim, né, que impactou muito, né? E o Rio Grande do Sul, principalmente, né, mais de 97% do estado aí foi impactado, né, digamos assim, pelas situações de enchentes. Ou seja, hoje é latente a preocupação dos gestores, hoje está vinculada ao fato de quê? De combater os efeitos das catástrofes climáticas que é a parte de contenção, digamos assim, das enchentes. Tá? Então, isso prejudica bastante, por quê? Porque outros setores vão ficar, com certeza, de lado, né? E isso vai fazer com que o pessoal foque em cima disso. Imagino que vocês tenham conhecimento, vocês sabem que o problema de resolver a situação das águas de Porto Alegre não depende só de Porto Alegre. Nós temos que criar barreiras de contenções desde a parte da ponta do estado até aqui, porque pela situação geográfica que o estado tem, tudo deságua aqui. Tá? Então nós temos que realmente o quê? Fazer com que essa onda, vamos chamar assim, que venha, comece a enfraquecer e automaticamente a gente consiga fazer planos para mitigar essas situações aqui que vão fazer melhores contenções, coisas que hoje a gente não consegue fazer. Porque, de novo, eu bato na tecla, Porto Alegre é uma cidade antiga, ela é uma cidade que a infraestrutura não andou conforme a modernidade dos tempos. Tá? E trazendo de novo à baila o que vocês colocaram, é muito importante, sim, nós pensarmos, né, no caso, por exemplo, a situação de energia fotovoltaica é uma grande realidade que nós temos hoje, cada vez investindo, né, nessas plataformas, novas formas de combustível, fundamental, a situação do hidrogênio. São Paulo já começa a colocar ônibus experimentais, né, e carros também, já saindo da plataforma de baterias de energia e vindo para outras formas que a gente entende. Até o setor automobilístico, vocês verem bem, não está assim tão inclinado às situações, por exemplo, de carros elétricos. Porque eles viram que, primeiro, a manutenção, a viabilidade econômica disso não está muito bacana, não está muito legal para carros de grande porte. Para pequenos porte, beleza, né? 0.0, tranquilo. Outros carros, não está porque desvalorização, enfim. Porque a gente sabe que não adianta, o mercado ele move em cima de interesse econômico. Não adianta a gente só pensar altamente, então, eu tenho uma questão com a natureza, eu preciso criar algo sustentável. Bom, você tem que criar algo sustentável que me dê rentabilidade e que, claro, não seja só agora, eu tenho que pensar no futuro. Então, novas formas alternativas aí já estão sendo estudadas, isso para nós é muito bom. Né? Então, de novo, acho que Porto Alegre tem uma grande possibilidade aí de buscar realmente se modernizar. Tá? Por exemplo, o Instituto Caldeira, como foi colocado, é um baita do que, só que, por exemplo, assim, o Instituto Caldeira, para nós, aqui, é excepcional. Lá em São Paulo, por exemplo, é só mais um lugar. Tá? A realidade, por exemplo, hoje, que diz respeito à parte de desenvolvimento, né, em tecnologia, em infraestrutura hoje da cidade de São Paulo, claro, aqui não vou nem entrar no mérito, olha o orçamento que eles têm a nível de para investir na cidade. É gigante. Né? São Paulo é o coração do Brasil. Tá? Mas assim, existem outras capitais. Lá em Curitiba, por exemplo, tu já vê a diferença. Cara, sabe? Então, Porto Alegre precisa se modernizar, gente. E a gente precisa, sim, trazer os empreendedores para pensar no desenvolvimento da cidade. Por isso, por exemplo, meu vice, o Morge, é engenheiro. Tá? É um cara que tem uma capacidade gigante de enxergar a parte de infraestrutura com um olhar clínico, né, muito capaz de pensar no quê? Não só no crescimento sustentável da cidade, mas também pensar a médio e longo prazo no que diz respeito a essa parte de infraestrutura que é muito carente para nós, entendeu? Então eu digo para vocês, senhores, olha, o nosso trabalho não é fácil, tem muita coisa para se fazer. Tá? E eu acho que, claro, de novo, é um momento, é um grande campo de oportunidade, porque aquele cara que chegar e fazer poucas coisas já vai fazer muito, né? E muitos vão perceber, por exemplo, essa situação. Trago de novo para vocês, o metrô de Porto Alegre. Imaginem o metrô de Porto Alegre sendo inaugurado. Olha o que vai facilitar. Isso, claro, sabemos que nós estamos falando só de 2 rotas.
abre precedente depois para o crescimento de outras alternativas. Né? Como acontece com toda a capital que implementa um sistema de metrô. Começa com um trecho e depois vai se modificando. Né? Isso é fundamental, gente. Então, acho que sim, nós temos tudo aí para fazer um belíssimo trabalho e nós precisamos cada vez mais pensar, né, em projetos como, por exemplo, o Instituto Caldeira, só que para isso, de novo, gente, não vai acontecer se nós não tivermos mentalidade de cidade grande e comportamento de cidade grande. Candidato, um dos grandes debates do momento e que tende a seguir por próximos anos também é o uso de inteligência artificial na administração pública. E a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre anunciou no início do ano passado a criação de um hub de inteligência artificial para ser empregado na administração pública. Gostaria de perguntar se o senhor tem propostas que usem inteligência artificial para administrar Porto Alegre. Perfeitamente. Na realidade, eu digo assim, nós temos que dar um passinho anterior, né? Não só pensar em inteligência artificial, mas sim na parte de automatização dos serviços que a Prefeitura de Porto Alegre oferece ao cidadão. Por exemplo, né? A parte de automatização da saúde, onde a pessoa, através do aplicativo, vai conseguir fazer o acompanhamento de todo o seu andamento de exames e de atendimento dentro da rede pública. Telemedicina, fundamental, viu ontem, esse é um projeto que está sendo desenvolvido aqui mesmo na cidade de Porto Alegre, para trazer o quê? Para trazer, de novo, tecnologia dentro da saúde de Porto Alegre, para desafogar hoje, né, as demandas que nós temos nos postos de saúde, que são gigantes, nas UPAs, que são gigantes também, né, nos nossos hospitais, que hoje 50% dos leitos dos hospitais de Porto Alegre são preenchidos com pessoas da grande Porto Alegre. Então, só para a gente ter uma ideia, isso é um outro problema que nós temos aqui, sendo que nós temos um eixo de mais de 180, 190 hospitais, onde Porto Alegre tem 38 hospitais. Então, tu veja, e aí vem aquela pergunta, será que são hospitais ou são postos grandes? Postos de saúde grandes, né? Então, tu vê o problema que nós temos de saúde. Então, dentro daquilo que tu está colocando, de novo, acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade, né, de fazermos, né, diferença nesse sentido. E entendo que, de novo, nós precisamos trazer pessoas altamente técnicas, tá, que tenham realmente conhecimento, para que a gente comece a pensar na cidade de novo, deslumbrando o seu desenvolvimento, deslumbrando a grandes feitos, aí no caso, por exemplo, eu de novo bato em cima da tecla do metrô de Porto Alegre, para nós vai ser um legado gigante que a gente vai deixar na cidade. Eu entendo que a gente tem muita coisa, né, para a gente tentar melhorar e, de novo, trazer as pessoas, né, para o debate e trazer elas também não só para a exposição de problemas, mas também para a construção dessa solução. Então, acho que a gente tem bastante coisa para fazer. Mas quais seriam as áreas de preferência para a aplicação de inteligência artificial, assim, no começo do governo? Sim, desculpa, perfeito. Então, justamente a parte, então, né, que diz respeito à parte de saúde, fundamental. Tá? A parte da educação, também fundamental, no sentido, hoje, por exemplo, eu tive ontem, né, visitando uma infraestrutura que hoje usa inteligência artificial na parte de atendimento junto aos lares, por exemplo, da pressão. Tá? O que melhorou o tempo de espera? Imagina, eu tinha mais ou menos uma média de até 2 horas, por exemplo, a nível de solução do problema, isso aí caiu agora para 10 minutos. Tá? Hoje, o tempo de espera de um atendente no atendimento eletrônico, por exemplo, antigamente era aí na casa de 10, 15 minutos, hoje está falando na janela de 2 a 3, olha que diminuiu. Né? Só que, claro, nós precisamos entender o seguinte, tá? Quando a gente fala de automatização e a aplicação de inteligência artificial, o que está por detrás disso? Um ponto, né, que é muito combatido por vários, principalmente por sua esquerda. Tá? No momento que eu automatizo o processo e trago a inteligência artificial para dentro de um sistema operacional de serviço, eu corto pessoas. Eu tenho que diminuir as pessoas. Tá? Dentro de uma ideia de diminuição de pessoas dentro da máquina pública, e eu trago mais eficiência com um custo menor, é o que todo gestor quer. Tá? É o que todo gestor quer. Agora, vamos lá. Os cobradores, por exemplo. Se a gente automatizar o processo, hoje cada vez mais, nós estamos também trabalhando com veículos, né, nas grandes capitais, eles estão vendo. Hoje, já como é que se diz? A condução de veículos hoje, já dá para se dizer que já tem altamente conduções automáticas.
que não precisa mais de uma pessoa ali, entendeu? Para estar dirigindo ou para estar cobrando, digamos assim. Sabe? A tecnologia traz isso. Ela vem para substituir o homem no que diz respeito a muitos serviços manuais. Tá? E aí, como é que está essa discussão? Como é que está essa mentalidade? Será que as pessoas estão abertas a isso? Tá? O que isso vai impactar? Se eu tiro, por exemplo, se eu tiro um motorista de ônibus, se eu tiro um cobrador de ônibus, eu vou botar esse pessoal onde? Eu tenho que investir o quê? Eu tenho que qualificar isso para outras áreas que assim acontece. Que no momento que a automação vem, e que a inteligência artificial vem, ou melhor, no momento que a tecnologia vem para suprir as nossas necessidades, outras demandas abrem para fazer com que também as pessoas... No final das contas, vai ter gente. No final das contas, sempre vai ter alguém dentro da cadeia desse processo. Tá? Só que, claro, né, essa pessoa é muito mais qualificada, muito mais treinada, enfim, se abre-se outras necessidades. O mercado gera outras necessidades. Então, digo para vocês o seguinte, com certeza, nós vamos investir muito em automação dos processos, saúde, educação, segurança, tá? Segurança, mobilidade de cidade, né? Controle da parte de rotas de ônibus, né? Tudo que eu puder informatizar e trazer para dentro de aplicativos para que o cidadão tenha acesso, né? Claro que a gente sabe que tem cidadão que não tem, porque ainda está fora dessa. Muitos, né? Principalmente o pessoal mais idoso, né? Está fora desse mundo tecnológico. Que nós também não podemos abandonar isso de jeito nenhum. Né? Mas eu digo, isso é uma situação gradativa. Né? Eu vou fazer tudo que for possível, porque, de novo, investir em inteligência artificial, colocar a inteligência artificial para dentro dos serviços públicos, pensar em automatização dos serviços dos processos, primeiro, é mais eficiência, custo menor, e isso nos dá, digamos, boas vantagens para a gente conseguir investir cada vez mais na universidade. Certo, candidato. Bom, agora a última pergunta do eixo de ciência e tecnologia trata sobre o período das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesse período que muito se falou sobre possíveis usos de tecnologia para evitar ou mitigar futuras catástrofes, como cidades esponjas, que são usadas em outros países como exemplo. São construções arquitetônicas que são capazes de filtrar a água que chega durante períodos com grandes chuvas ou outras catástrofes. A partir disso, como você enxerga o futuro de Porto Alegre em relação às mudanças climáticas e como a reconstrução poderia servir de exemplo ao mundo, aliando ciência e tecnologia? E aproveito também para perguntar como funcionaria o sistema de contenção de enchentes que o senhor citou anteriormente. Muito bem. Como eu falo para vocês, hoje Porto Alegre está longe de ser exemplo para qualquer coisa do mundo. Tá? Eu amo essa cidade, né? Eu invisto nela, né? Sou um entusiasta, digamos assim, na cidade. Tem muita coisa para se fazer aqui, mas nós estamos atrás de muitas outras capitais. Se eu fizer uma análise do Brasil hoje, Porto Alegre, sem sombra de dúvida, aí, beira, olha, tu tá naquele quadrante do meio ali, tá na média de 50%. Nós estamos muito longe das grandes crises. Uma capital que um dia já foi número 1 com respeito à parte de qualidade de vida. Tá? Se perdeu isso. Mas, o que eu posso te dizer? De novo, hoje nós temos esse problema latente que, infelizmente, nós tivemos duas situações climáticas, né, que foram duas chuvas muito fortes, que impactou Porto Alegre no primeiro momento, de um jeito, e depois, sim, veio a grande, né, que, sabe o quê? A primeira não nos deixou nenhum legado, nenhuma experiência, os caras não se prepararam para o segundo evento. Tinha como se prever isso? Claro que não. Né? Dentro de uma situação, ninguém ia imaginar que ia cair um volume de água daquele jeito, né? Como nunca aconteceu só lá em meados de 1952, acho que foi 52, foi a grande enchente, 52, não? 47. Né? Foi 47, que, paralelamente falando, nem perto daquilo que aconteceu agora, na última enchente, porque o episódio 47 impactou muito aqui em Porto Alegre, mas não o Rio Grande do Sul como um todo, como aconteceu. E detalhe, foram dois incidentes que vieram um atrás do outro, basicamente uma diferença de tempo, e nós estamos falando de 7 meses, né, do primeiro evento para o segundo evento, muito forte. Né? Então, assim, de novo, Porto Alegre precisa se modernizar. Nós precisamos tirar esse sistema que foi construído lá, foi lançado lá em 1967 e fazer toda a modernização disso. Seja das comportas, pensar, por exemplo,
Pessoal, dragagem. Nós temos que trabalhar. Olha, se criou uma ilha perto do Beira-Rio, lá, que equivale a quase 14 campos de futebol, conhecido como Ilha da FEPAM. Né? Porque o pessoal fica nessa situação reta de assuntos ecológicos, e o pessoal não entende que uma cidade, ela cresce, ela impacta o ambiente. Não tem como fugir disso. Tem, como foi colocado aqui, de nós acharmos formas de um crescimento sustentável e formas de mitigação. Agora, dizer que isso não vai gerar impacto, não tem como. Não tem como. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, ponto. Se eu tenho que crescer a cidade, ela vai ocupar espaço que não se tinha. Tá? É simples, gente. Só que nós temos que encarar isso com naturalidade e, claro, buscar soluções viáveis. Tá? Então, se eu tiver que mover lá, por exemplo, um grupo de capivaras, lá, por exemplo, a gente tem que mover. A gente tem que pensar o quê? Tudo bem, dentro de uma situação desse tipo. Eu vou matar quem? Morre gente ou morre capivara? Quem é mais importante dentro assim? Eu não vejo ninguém debater esses assuntos com essa clareza. Tá? É tudo fantasia, cara. Tudo é querer trazer números, coisa que sai da realidade, gente. Tá? Nós temos que fazer discussão. Por quê? Quem é que é responsável agora por essa situação? Pô, Guaíba cheio de areia. Né? Qual é a capacidade de volumetria de água do Guaíba receber? Volumetria de água se está cheio de areia. Quem é que paga essa conta? Quem é que é responsável por isso? Ninguém? Ah, não. Nós fizemos aqui uma situação, porque não? Pensando aqui no ecossistema, na capivara. Morreu gente. E aí como é que fica? Então, gente, eu digo para vocês o seguinte, nós precisamos, de novo, política não é brincadeira, como estão se tratando. Tu fazer um serviço para a população, tu cuidar das vidas das pessoas, não pode ser dessa forma, gente. Eu tenho vários números aqui para passar para vocês, só que, claro, eu vou entrar a tarde toda aqui conversando, porque é vergonhoso. É vergonhoso. Tem mais de 35 mil pessoas que morrem todo ano aí, por causa da precariedade do SUS. E agora na vacinação eu vejo filho de papai levantando 100% do SUS, coisa que nunca entraram no posto de saúde para saber a realidade. Primeira vez que foram, porque foram obrigados, porque a vacinação está só sendo feita na rede pública. Eu nunca vi ninguém falar isso, cara. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade inconteste. Quer dizer o quê? Que o nosso SUS é um exemplo para o mundo? Peguem quanto é que se gasta no SUS por ano. Divide isso pelo número de pessoas que são usuários do SUS. Vou dizer para vocês, nós daríamos mais de 17, 18 a 20 mil reais para essa pessoa por ano. Ela pagaria os melhores planos privados de saúde, ainda sobraria dinheiro para investir na sua infraestrutura. Essa é a realidade, gente. Entendeu? Então, não fugir muito do assunto, mas assim, acho que nós precisamos de novo. E foi como foi colocado. Esse plano, para ter eficácia, né, no sentido de proteger a nossa cidade, nós precisamos pensar em conjunto com o governo federal e com o governo do estado, porque implica a gente ter, digamos, formas de contenção em outros municípios dentro da região do Rio Grande do Sul. Então, é fundamental que a gente faça um plano macro, né? Claro, depois, por exemplo, construção das galerias fluviais, isso é fundamental, né? É graças a essas grandes galerias que se faz que tu consegue fazer, digamos, efeito esponja, trazer grandes, reformular toda a parte das bombas de água, pensar na cidade realmente, né, com um plano eficaz de mitigação. E claro, imagina, tem que se pensar, tem que se abrir a cidade toda, gente. Tem que trocar a tubulação, tem que pensar na parte de toda a parte do sistema hoje em termos de bocas de lobos e bueiro, entendeu? Você imagina, olha só o que nós temos para fazer pela frente. Só que tem que se fazer. Só que a gente tem que encarar isso, que todos os meus atuais concorrentes que nós temos hoje aqui e os que passaram, ninguém fez isso. Tá? Aquele projeto Polo Guaíba foi a pior furada que fizeram para a próxima. Tá? Então eu digo para vocês, de novo, temos muito o que fazer e, de novo, nós precisamos ter receita para fazer esse monte de coisa que é necessário. Senão, vai ser só passar paninho em água e efeito mesmo, coisas eficazes para a nossa cidade, não vai acontecer. Candidato, partindo então para o nosso último eixo e a nossa última pergunta, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a relação da Prefeitura com a Universidade Pública. Nós temos aqui na cidade de Porto Alegre 2 grandes universidades federais e mais uma universidade estadual.
E, recentemente, devido a um decreto do Ministério da Educação, todas as universidades públicas federais elas precisam passar pelo processo de curricularização da extensão, que é incluir no currículo dos cursos de graduação uma determinada carga horária de extensão, que é essa conexão que a pesquisa universitária deve fazer com a sociedade. Gostaria de perguntar para o senhor se a sua campanha e a sua proposta de governo tem planos que incluem usar as pesquisas feitas nas universidades públicas do Rio Grande do Sul para fazer uma melhor gestão pública usando de dados científicos empíricos? Uma pergunta bem complexa, né? Coisa que até hoje, pelo menos, eu sou natural de Porto Alegre, resido aqui há mais de 25 anos e eu nunca tive conhecimento de alguma aproximação da prefeitura, por exemplo, falando sobre a prefeitura, nem isso que já passou vários representantes da esquerda que se dizem representantes das universidades, piadas, mas assim, eu nunca vi um trabalho sincronizado, sério, que envolvesse, por exemplo, esse sistema colaborativo. Vocês que estão aqui no campus, né, que podem me dizer se de repente eu estou fora da realidade. Tá? Eu nunca vi isso. Acho muito positivo, né, se construir isso. Tá? Sem sombra de dúvida, nós temos um celeiro de talentos muito mal aproveitado. Por que é mal aproveitado? Porque, infelizmente, desculpa o termo, mas o pessoal está botando gente para legislar e para conduzir a cidade altamente desqualificadas. Eu nem vou falar do nível de graduação que o atual chefe do Poder Executivo Federal hoje tem. Isso, o doutor Enéas Carneiro pulava da cadeira. Olha quanto tempo o doutor Enéas Carneiro demorou para as pessoas hoje entenderem o que ele estava falando lá atrás. Quanto de atraso, e a culpa é de quem? De todos vocês. Aliás, de todos nós. Última frase. Todos nós. Porque nós deixamos a máquina se perder e nós não fizemos nada em prol de uma fantasia. Tem pessoas que vivem dentro de uma matrix. São baterias que são usadas para simplesmente manter esse sistema podre que está aí. Entendeu? Com gente desqualificada. Como é que eu vou botar uma pessoa desqualificada para ser um presidente da cidade? Como é que eu vou botar uma pessoa que nunca fez nada para ser prefeito da cidade? Vou produzir o quê com isso? Não, por causa que ele é do meu partido? Não, por causa que ele é da minha ideologia. Que centro acadêmico são esses, cara? As universidades estão produzindo o quê? Estudante é esse? Estuda o quê? Produz o quê? Mostra o quê? Tá, pessoal? Vocês me desculpem, assim, eu fico muito indignado hoje pela falta de proatividade e postura dos caras que deveriam ser protagonistas. E pior de tudo, são guiados por líderes sérios, pessoas improdutivas, pessoas que nunca construíram nada na sua vida. Não vou nem entrar no mérito, muitos são drogados, muitos são... Não vou nem entrar nesse tema. Tá? Onde é que está o poder de indignação? Onde é que está a mobilização das pessoas? Mas o senhor, enquanto prefeito, o que gostaria de fazer usando das pesquisas? Vamos criar um departamento específico para trazer esses talentos para dentro da máquina pública. Isso é lógico, cara. Vamos trazer essas pessoas, vamos criar convênios, vamos participar. Cara, quando eu falo, é que a gente tem que entender primeiro, hoje, a receita da Prefeitura de Porto Alegre, falando especificamente da Prefeitura de Porto Alegre. Isso que a gente tem dados daquilo que a gente consegue pegar. Tu sabe, isso aí é que nem relatório de empresa quando o cara quer vender. Né? No papel aceita tudo. Quando tu entra dentro do negócio, é que tu vai ver realmente os grandes problemas que se tem. E tem. Né? E tem. Tá? Achar recursos para buscar esse incentivo. Ajudar as pessoas também a se desenvolverem no sentido. Claro, isso tudo envolve custo. Tá? E estruturação. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, hoje, a precariedade que está hoje, tá? Melhorou algumas coisinhas, melhorou, gente. Não estou aqui dizendo que é o fim do mundo também, para o Armagedon está próximo, longe disso. Tá? Não estou aqui para... Não estou tocando pedra em ninguém. Tá? Nós estamos falando apenas da cidade, né? Daquilo que a gente quer melhorar. Né? Então, eu digo para vocês, nós precisamos arranjar recursos, temos que trabalhar isso. Tá? Então, criar um departamento, criar uma unidade que
faça essa ligação entre a Prefeitura de Porto Alegre e os talentos das universidades é fundamental. Eu hoje desconheço alguma coisa que tenha, digamos, uma linha formal para o tratamento desses talentos. No meu projeto de governo tem lá a escola de liderança, tá? Que vai justamente o que? Proporcionar que a gente traga esses talentos que estão dispersos por aí, que não se tem controle, né? Para dentro da unidade de negócio da prefeitura, para que a gente faça o quê? O desenvolvimento. Não só desse acadêmico, que também tem um mercado de trabalho para enfrentar, né? Ou seja, vamos unir o útil ao agradável. Eu digo para você o seguinte, problemas de médicos, por exemplo, na rede pública de saúde, não deveria. Se eu tivesse, por exemplo, um convênio, ou se tivesse uma parceria, claro que a gente sabe que isso ultrapola um pouco a competência do município, mas, por exemplo, os médicos da URGS, cara. Por que eu vou estar pensando aqui em qualquer outra coisa diferente se os caras poderiam fazer um estágiozinho lá, fazer uma casa na rede pública de saúde? Né? Devolver um pouco à população aquilo que eles estão pegando de graça. Né? Mas muito mais, temos que entender mais isso. Nós temos que entender, a gente tem uma linha muito carente ainda de médicos, sabe? Não atende. Pode ter, tudo bem tem, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos estruturar, nós precisamos incentivar, nós precisamos fazer com que isso cresça realmente, para que a gente atenda as demandas. Então, de novo, sim, nós vamos criar, né, um mecanismo, né, um método que a gente consiga trazer esses talentos dos campos para dentro da Prefeitura de Porto Alegre, para a gente realmente pegar tudo de bom desse pessoal, desenvolver eles profissionalmente e também trazer, né, toda essa carga, essa excelência acadêmica para que a gente faça uma cidade melhor, com certeza. Candidato, chegamos ao fim, então, da nossa conversa. Gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade e também gostaríamos de agradecer a quem está acompanhando o CESP Debates nas nossas redes. A rede social, o Instagram do candidato entrevistado hoje é @carlosalan00. E para mais informações sobre o podcast, também pode ser acompanhado pelo @CESPURGS. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. Tá? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero ter trazido algumas informações que sejam relevantes, né? E contribuir para a nossa democracia e, claro, acima de tudo, para o desenvolvimento da cidade.